A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Esdras. Hoje vamos ler Esdras capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Quem são esses adversários do capítulo 4 de Esdras? Aqui os judeus estão voltando do cativeiro depois de 70 anos na Babilônia, para edificar o templo de Deus em Jerusalém, edificar a cidade e os muros da cidade. E isso foi dado por ordem do rei Ciro, rei da Média e da Pérsia, que enviou todos que desejavam voltar para restaurar essa casa. Quando eles chegaram lá para edificar, eles encontraram alguns inimigos, adversários, que queriam até edificar junto com eles aquela casa. Quem eram esses adversários? Eram os samaritanos. Quem são os samaritanos? Aqui ele já explicou. O rei Esar-Adom da Assíria tinha trazido eles, esses adversários, um pouco de gente de cada país aonde Esar-Adom governava. E quando Tiglat-Pileser veio destruir o reino do norte totalmente, que é o reino de Israel, as 10 tribos, quem ele não matou, a sua maioria ele levou como escravos e os dispersou entre as nações aonde ele dominava. E um pouco de cada nação ele trouxe para morar no reino de Israel nas 10 tribos, que são esses adversários. Uma miscigenação, uma mistura de vários povos, aonde o rei da Assíria governava, e vieram morar naquele lugar. E cada um tinha o seu Deus, praticava a sua idolatria, cria de uma maneira. E quando eles chegaram ali, enviado por Esar-Adom e por Tiglat-Pileser para morar naquele lugar, antes do cativeiro da Babilônia, dos 70 anos do reino de Judá, eles não conheciam o Senhor, e porque eles eram idólatras, Deus enviou leões, que começou a matar esses povos. E aí eles trouxeram de volta alguns sacerdotes que tinham sido levados escravos lá para a Síria, para ensinar esses samaritanos a adorar a Deus, porque eles não sabiam. Então os samaritanos são esses povos que adoravam a Deus, segundo os sacerdotes tinham ensinado, e adoravam os seus ídolos, as suas imagens de escultura, os seus deuses das suas nações. E agora, depois da volta dos 70 anos do cativeiro, eles se tornaram inimigos do reino de Judá, inimigos do reino de Israel. Por quê? Porque agora, depois da volta do cativeiro da Babilônia, todo mundo que era judeu tinha que voltar para Judá e Benjamim, independente de qual tribo ele fosse, porque as 10 tribos, aquele lugar, não existia mais, porque estava tomado por esses adversários que o rei da Assíria tinha trazido para lá. Que eram quem? Os samaritanos. São os mesmos samaritanos citados lá no Novo Testamento, daquela mulher que não queria dar água para o Senhor Jesus, e ela creu e levou a salvação para todos os samaritanos. Então vamos ver qual é a atitude de Zorobabel diante da proposta desses adversários que queriam ajudar eles a fazer o templo. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Então eles não conseguiram fazer edificação junto,
aí eles se tornaram pedra de tropeço, atrapalhar a edificação. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja que perturbação se tornou esses samaritanos na vida dos judeus que voltaram do cativeiro. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Agora eles não estavam só atrapalhando a edificação, como eles estavam levantando falso testemunho e mandando cartas ao rei Assuero, que agora era o representante da Média e da Pérsia, falando mal dos judeus e do que eles estavam querendo fazer ali em Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém e ao rei Artaxerxes desta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzequitas, e Tarpelitas e Afarzitas, e Arquivitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta ao rei Artaxerxes que lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus... Aí, tá vendo? Então, aqui foi a descrição de quem eram os samaritanos, a origem dos seus povos. E agora ele estava escrevendo uma carta de acusação para fazer com que o templo parasse, não fosse edificado. Vamos ver o teor da carta. Saiba o rei Artaxerxes que os judeus que subiram de ti, não foi dele, foi do rei Ciro. Vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Está dizendo aqui, olha, sabe o pessoal que veio aí, os escravos que vieram aí do seu domínio, estão edificando Jerusalém. Agora saiba o rei que aquela cidade, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis. Se vocês deixarem edificar o templo e a cidade, eles não vão mais pagar imposto para vocês. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém vir a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Ela estava falando para o rei Artaxerxes, procura você conhecer a história de Jerusalém. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Olha, eles vão tomar conta de todo esse lado do rio e você vai perder esse domínio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, a Sinzai, o escrivão, e aos mais da companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominavam em todo lugar, e se lhes pagavam direitos, tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens
parem. Era isso que eles queriam. Queria que o rei mandasse uma resposta para que os judeus que estavam fazendo o templo e os muros da cidade parassem a obra. E eles conseguiram. A fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esta é a situação do povo de Deus hoje. Hoje há todo tipo de difamação feita a Deus por meio das religiões que corrompem a verdade da palavra de Deus. E muitas são as situações na terra hoje onde a palavra de Deus é proibida de prosperar, de se pregar o evangelho e de se buscar a verdade por meio da palavra de Deus, a Bíblia. Há muitos samaritanos hoje sendo enviados por parte do diabo para parar a obra de Deus na face da terra. E aqui parou, cessou. Mas quem é que mandou edificar a casa? Não foi o rei Ciro. Quem mandou edificar esse templo e a cidade e os muros foi o Criador, Deus. Ele falou por meio do anjo a Daniel que 70 semanas estavam determinados para o seu povo. E que quando saísse a ordem do rei para que eles voltassem para Jerusalém, iria se cumprir as 70 semanas. E as 7 primeiras semanas já iria se cumprir, e durante as 7 primeiras semanas da profecia das 70, o templo estaria pronto. Quer os samaritanos quisessem ou não, quer os reinos da Média e da Pérsia desejassem ou não, quem falou foi Deus, o Criador. O templo será reedificado. Mas o Senhor já tinha falado para Daniel, mas será em tempos angustiosos. Então essa parada no templo aqui é a angústia que estava chegando no meio dos judeus para provar o coração deles. Depois nós vamos ver na sequência que foi restaurado e que não atrasou a obra de Deus, a determinação de Deus. Quando se cumpriu as 7 semanas, o templo estava pronto, reedificado, e o altar tinha sido restaurado, e eles fizeram festa ao Senhor e inaugurou o templo. Você sabe quantos anos demorou? 49 anos, desde a assinatura do rei Ciro até o templo ser inaugurado. E essa parada aqui é no meio desse caminho. Embora o inimigo veio atrapalhar, não atrasou em nenhum segundo a obra de Deus. Então, se nós somos pelo Senhor, até os contratempos que acontecem, enviados pelo diabo, não atrasará o relógio de Deus. Nós somos por Deus e pela sua obra. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não é Ciro que manda, não é Artaxerxes que manda, não é Dario que manda, não é nenhum rei homem na face da terra hoje que manda. Quem manda é Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembra de Senaqueribe? Um anjo, 185 mil numa noite morreram. Não há nenhum exército na face da terra que fique de pé diante de Deus, o Criador. Nenhum tipo de arma mais poderosa que possa existir, que possa permanecer diante de Deus, se Ele quiser parar. Então vamos crer na palavra de Deus. Não dê atenção para as perseguições e provações. Não dê atenção para as angústias. Continue caminhando com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua vinda é certa. O dia do teu retorno está marcado, está decretado. Só o Pai tem nas suas mãos esse dia.
E nós estamos aqui, Senhor, vivendo esse momento em que, da mesma maneira como esse templo foi reconstruído na época do rei Ciro e Artaxerxes e Dario, o teu templo, Senhor, lá em Jerusalém será reconstruído novamente, para dar prosseguimento à tua palavra que o Senhor falou em Daniel 9. Os judeus vão voltar a fazer o sacrifício. É o teu povo escolhido, é o teu santuário que o Senhor escolheu para colocar ali a arca com os mandamentos de Deus. Ó Senhor da glória, hoje nós estamos aqui edificando o teu templo espiritual e passamos por muitos tipos de angústias, mas nada, Senhor, nem ninguém vai atrasar em 1/1000 de segundo o teu relógio. Nos ajuda a crermos e seguirmos o Senhor por onde quer que vá. Nos dá a graça de vivermos essa semana na tua presença, na tua comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem é você? Samaritano? Você é Artaxerxes, Dario? Você é Ciro? Você é aqueles que ficaram lá na Babilônia e que não quiseram voltar do cativeiro depois dos 70 anos? Você está bem sucedido na Babilônia? Você é o remanescente que voltou, 50.000? Que está passando por todas essas provações de acusação, de difamação, de guerra, de ameaças, mas está restaurando o templo de Deus? Hoje o templo de Deus é a igreja, o corpo de Cristo. Ninguém vai barrar essa obra. Quem deu a ordem para edificar o templo foi o Criador, não foi o rei Ciro. Ele só obedeceu a ordem de Deus. E quem está edificando a igreja é o Criador. Senhor Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Não tenha medo. Se você é a igreja do Senhor, se você é pelo corpo de Cristo, se Ele é o teu único pastor, não tenha medo. Ninguém vai atrasar o relógio de Deus. O diabo será preso por 1000 anos. Está marcado o dia, a hora, o segundo, tudo certinho. E depois ele será lançado no lago de fogo. Você quer estar com ele? É só você não crer e não receber Deus na sua vida. Você será lançado junto com ele. A palavra de Deus se cumprirá. Os eleitos de Deus serão coroados de honra e de glória naquele dia. Então não vamos trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Que comida é essa? É o maná do céu, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a comida, é o maná. E está escrito as palavras que ele falou para nós aprendermos. Ele fala audível e ao vivo dentro do nosso espírito. E fala por meio da palavra que está escrita, porque ele é a palavra. Vamos andar nesse caminho? Examina a Bíblia, as Escrituras, você vai achar a vida eterna. Se você examinar a Bíblia, você não vai achar religião, nem denominação. Não. Você vai achar a igreja, o corpo de Cristo, da qual todos nós fazemos parte, os que creram. Agora a questão é se você é por isso, ou se você é pela divisão que tem hoje no meio da igreja, que são as religiões, as denominações. Qual é o teu estandarte? É de uma religião, de uma denominação com o nome de igreja? Ou o teu estandarte, a tua bandeira é Cristo e o povo dele? Essa deve ser a nossa posição. Os judeus que estavam sofrendo todo esse tipo de ataque, eles eram por Deus e pelo Israel de Deus. Não era mais pelo reino de Judá ou pelo reino de Israel ou por uma tribo. Eram pelo povo de Israel. Todos os judeus. Nós também somos por toda a igreja, todos os filhos de Deus, porque este é o Israel celestial.
o corpo de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus.